Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Esse é o programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Louvado seja o nome de Jesus pela sua vida. Hoje é dia 12 de outubro de 2022, quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela noite de sono que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, pelo cuidado com que o Senhor tem nos cercado. O Senhor é aquele que tem protegido nossa vida, tem dado sentido para a nossa vida, tem dado paz, motivação, encorajamento. O Senhor é aquele que tem mudado a nossa vida para melhor. E nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos pela noite de sono, por esse dia de feriado que estamos para descansar. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por esse santo e precioso dia. Que possamos realmente descansar em Ti e ser abençoado pelo Senhor. Nesse dia das crianças, Pai, nós lembramos das crianças das nossas igrejas, que são privilegiadas, Pai, por estarem sendo expostas à palavra do Senhor. Mas oramos, ó Deus, pelas crianças, Senhor, desabrigadas, pelas crianças no Hospital do Câncer, pelas crianças na Ucrânia, Pai, morrendo naquela guerra, pelas crianças da África que passam fome, pelas crianças do Brasil que são exploradas sexualmente, pelas crianças que sofrem tráfico para a retirada de órgãos. Senhor, pedimos a Tua bênção, Pai. Venha, Senhor Jesus. Pai, todas as nossas crianças são crianças que o Senhor colocou na nossa vida para que possamos abençoar. Nesse dia das crianças, Pai, as crianças sejam abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos ver quem está com a gente no feriado, mãe. Quem está com a gente aí, mãe? Fala aí. Suzy, Patrícia Sá, Nancy, Renata Roque, Ana Maria, Suzy, Erodi Davi. Quem mais? Suzana Pogian, Suzete Pogian. Quem mais? Tereza Pereira, você falou algum nome que eu não vi. Eusimélio Zé Melo, olha que beleza, hein? Ione Costa, Eni, olha que beleza. Que bom estarmos juntos. Você falou um nome aí que eu não falei, mãe. Quem foi? Regine Carlos, Reverendo Nadir Carvalho, Cristiano. Ei, reverendo. Que bom estarmos. O Alex da Patrícia. Gesseia Carmen. Olha que beleza estarmos juntos, hein? Que bom. Glória a Deus. Martinha aí, ó. Em pleno feriado, todo mundo acordou cedo hoje. Lígia, não é? Glória a Deus. Uma bênção do Senhor. Eu falei que a Maris hoje é feriado, eu vou estar sozinho aqui. Meu e Maris, vai. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom feriado para vocês. Amém? Uma alegria estarmos juntos no Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Nesse feriado, Dia das Crianças, né? Glória a Deus. Que bom. Que alegria. Aí, a Patrícia está trabalhando, mãe. Está lá na máquina de costura aí, ó. Renata acordou às 25h06 da manhã. Às 6h25. Muito bom, Renata. Glória a Deus, que alegria. Bênção do Senhor. Vamos então ao nosso... O reverendo Nadir é uma bênção, irmãos. Missionário internacional. Morou em Angola, Moçambique, né? A Roseni Ramos, Marisa. Nossa amiga Roseni, Marisa.
Tá lá em Curitiba agora, Roseni, né, Roseni? Glória a Deus. Dalila Sardinha. Roseni Ramos é uma benção. Maria Lúcia Daniel. Roseni Ramos trabalhava com a gente ombro a ombro em Ji-Paraná, né, Marisa? O gatinho te acordou que horas, Marisa, hoje? 6:00 da manhã, né? Sejam todos bem-vindos. Então vamos à nossa liturgia da palavra desta manhã, nosso evangelho do dia, em nome do Senhor. Foi Moçambique aí. Reverendo Nadir trabalhou no norte do Brasil, foi pastor em Moçambique, homem de Deus. Sônia Matola Martins, querida família Matola, que alegria. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos em nome do Senhor. Uma alegria. Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. A Claudinha ainda não chegou, né, mãe? Cadê a Claudinha, Marisa? Claudinha não aparece aqui de jeito nenhum. Bênção do Senhor. Glória a Deus. Por 3 anos ele trabalhou na África. Que bênção, hein? Muita experiência, né? Muita coisa boa para contar. Glória a Deus. Vamos então à nossa liturgia da palavra. Irmã Lúcia Polar, Renata Amaral, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra hoje é Lucas 11, 42 a 46, o nosso evangelho do dia, e o tema é integridade. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 11, 42 ao 46. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérprete da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse evangelho que traz, ó Deus, uma palavra muito forte ao nosso coração. Teu evangelho fala conosco, nos exorta, nos disciplina, nos corrige e nos abençoa. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo conosco. Continue nos ajudando a receber esse evangelho em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Querido irmão e irmã, o tema de hoje é integridade. A palavra integridade no português tem a ver com a palavra inteiro. Integridade é você ser bom, ter atitudes boas nas aparências, mas também no coração. É você ter uma vida com práticas espirituais ou práticas religiosas no exterior, mas também ter essa vida espiritual no interior. Integridade é a gente não apenas ter o discurso
mas viver o discurso que a gente tem. Integridade é eu, como pastor, na igreja ser uma pessoa, mas dentro da minha casa ser a mesma pessoa. Integridade é eu, na casa de Deus, estar pregando o evangelho e dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, viver o evangelho. Integridade é você ser inteiro em todos os lugares. No evangelho de Lucas 11, 37 a 41, Jesus foi convidado para fazer uma refeição na casa de um fariseu, uma refeição matutina, da manhã. E agora o Senhor Jesus aproveita essa oportunidade, e no contexto de Lucas, esta palavra dura, essa exortação, acontece dentro da casa do fariseu que o convidou. Jesus não perde a oportunidade, gente. Se ele quisesse agradar esse fariseu, ele não falaria absolutamente nada. Mas ele não perde a oportunidade. Ele é Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é pedagogo. Ele tem o Espírito de Deus em plenitude, por ele ser o próprio Deus. E ele não perde a oportunidade. Ele foi convidado para uma refeição e ele exorta os fariseus para uma vida de integridade. Olha que coisa forte essa palavra. Jesus começa: ai de vocês, fariseus. Essa palavra ai é um lamento, é também uma exortação. Ai de vocês, fariseus. Fariseus não era um apelido, não era uma crítica, era o nome de uma seita judaica muito importante na época de Jesus. Existiam os fariseus, saduceus, essênios, zelotes e muitas outras. Então era o nome de uma seita. Esses judeus que os convidou, eram judeus fariseus. E é interessante que ele diz: porque vocês dão o dízimo da hortelã e da arruda. Em Mateus aparece a palavra endro, porque a palavra arruda e endro no aramaico são semelhantes. Olha bem, porque vocês dão o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Nos preceitos farisaicos, toda hortaliça que servia para se alimentar, eles entregavam o dízimo. Então, se no quintal tivesse lá uma hortaliça, alguma planta de se comer, então toda a produção daquela planta, seja ela o hortelã, a arruda, o endro, eles então separavam o dízimo do Senhor. Jesus diz: olha, vocês são muito fiéis, vocês são muito escrupulosos em retirar o dízimo até mesmo das plantas comestíveis. Mas vocês têm um problema. Vocês desprezam a justiça, que é a vontade. Toda vez que aparece no Evangelho a palavra justiça, não é? Além de abranger justiça social, como nós conhecemos, ela vai muito além. Sempre no Evangelho que aparece a palavra justiça, no grego significa a vontade de Deus. Então, no Evangelho, a palavra justiça significa a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer que seja feito. Com relação ao próximo, com relação à vida, com relação a mim mesmo, com relação à família, com relação à igreja. Justiça significa fazer a vontade de Deus. E Jesus fala: olha, vocês são bem escrupulosos em dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho,
não é da arruda, mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Então, todo aquele gesto era apenas um gesto para esconder uma realidade. Eram pessoas que tinham uma perfeita religião, mas que não viviam a perfeita religião. Eram pessoas que não eram íntegras. Fazia uma parte, mas deixava a outra parte. Por isso que o Senhor Jesus exorta: vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Meu conselho é que vocês entreguem o dízimo de toda hortaliça comestível. Realmente entregue o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, da arruda. Tudo bem, mas não podem esquecer a justiça e o amor de Deus. Olha o que Jesus faz. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo: continue entregando o dízimo, continue sendo fiel ao dízimo, mas também sejam fiéis à justiça, sejam fiéis ao amor de Deus. Não adianta viver o evangelho pela metade. Não adianta, irmãos e irmãs, usar uma parte do evangelho para tapar um buraco. Se existem vários buracos na parede, se existem vários lugares de vazamento, não adianta tapar o buraco. Ah, vou tapar o buraco lendo a Bíblia todo dia, mas continua na prática do adultério. Tá vendo? Ah, eu vou tapar o buraco cantando um louvor todo dia, mas continua falando palavrão. Ah, eu vou tapar um buraco dando uma boa oferta ao Senhor, mas não é dizimista fiel. Ah, eu vou tapar o buraco falando bem de Jesus, mas não frequenta a casa de Deus, nem trabalha na casa de Deus. Então, irmãos, a pessoa quer viver aquilo que querem, querem praticar aquilo que escolhem como tapa-buraco. Então existe uma religiosidade falsa, que é a religiosidade do tapa-buraco. Ao invés da pessoa viver a fé cristã, a religião cristã na sua integridade, como o Novo Testamento diz, toda vez que o Novo Testamento aparece a palavra religioso e religião, aparece no sentido positivo e perfeito. O Tiago diz sobre o verdadeiro religião, o verdadeiro religioso é a verdadeira religião. Quer servir a Deus, cuidar do órfão, da viúva. Ele diz: aquele que diz ser religioso, mas não trava a sua língua, a sua religião é falsa, é vã. Então, toda vez que aparece a palavra religião e religioso no Novo Testamento, aparece de forma positiva. Esse pejorativo, nós que inventamos hoje em dia, não é? Então, o que acontece, irmãos? Tem pessoas que querem viver sua espiritualidade na religião do tapa-buraco. Não há integridade, não há uma vida inteira. Eu caminho na fé há 15 anos. E quantas pessoas eu vivi vivendo a religião do tapa-buraco? Desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Eu vivo há 15 anos, não, desde os 15 anos. Sou bem mais velho, não é? Então, amados, quantas vezes a pessoa ela vive a religião do tapa-buraco? Não é? Ah, eu tenho uma fé... Olha, pastor, eu não frequento a igreja, mas eu tenho uma fé maravilhosa. Uma vez uma pessoa disse assim: eu tenho uma fé desgraçada, mas é uma fé grande. Disse tudo, é desgraçada, né? Eu não frequento a igreja, mas eu faço missões.
Eu não colaboro com nada com Jesus, mas sou firme com Jesus. É a religião do tapa-buraco. Jesus fala para esses fariseus. Jesus está comendo com os fariseus. Foi convidado pelo fariseu e desce o sarrafo no fariseu. Olha, vocês têm uma religião do tapa-buraco. Porque vocês dão um dízimo até das hortaliças comestíveis. Não é? Mas vocês estão desprezando a justiça e o amor de Deus. Vocês devem continuar entregando o dízimo sem omitir a justiça e o amor de Deus. Jesus diz, vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo, vocês deveriam ser inteiros. É muito interessante isso. Inteiros, íntegros. Não é? Eu tenho que viver a minha fé dentro da minha casa. Eu tenho que viver a minha fé no meu trabalho. Eu tenho que viver a minha fé em todos os lados. Conta-se que uma vez um pastor estava fazendo uma cerca de madeira na casa dele, lá martelando. Aí o Joãozinho, uma criança, chegou perto e ficou olhando. Aí o pastor fazia uma cerca, batia a madeira. Aí o pastor falou para o Joãozinho, você está aqui olhando, por quê? Você quer aprender? Ele falou, não. Você está vendo como eu martelo direitinho o prego? Não. Você está aqui passando o tempo? Não. Então o que você está fazendo aqui, Joãozinho? Eu quero saber o que o pastor fala quando ele martela o dedo. Não é? O que você fala quando você martela o dedo? Amado, uma pessoa falou assim para mim, olha pastor, dentro da minha casa eu falo palavrão. Não é? E essa pessoa que falou isso comigo era um pregador, gente. Uma pessoa que ia para o púlpito pregar. Ele falava, dentro da minha casa eu falo palavrão. Deu uma exortação forte. Foi igual aqui o Jesus com os fariseus. Não é? Amado, eu tenho que viver a fé dentro da minha casa. Tenho que viver a fé no meu trabalho. Eu tenho que viver a fé quando alguém me contraria. Eu tenho que viver a fé quando alguém também me exorta. É muito interessante, queridos. Ontem eu estava lendo um livro do Francisco de Sales, do século XVI, Filoteia. Ele fala da humildade na abjeção. Quando você é abjeto, né? Ou seja, quando você passa vergonha, né? Quando você enfrenta uma situação muito difícil e vergonhosa, sem merecer, mas ainda assim você glorifica e exalta o nome do Senhor. Não é? Ou seja, eu tenho que exercer minha fé, a minha integridade, eu tenho que exercer minha fé em todos os lugares que eu estiver. Dentro de uma sala da faculdade, da universidade, na frente dos meus colegas que são ímpios, não é sozinho dentro de um avião, dentro de um ônibus, sozinho num país distante. Eu preciso exercer minha fé em todos os lugares. Na minha igreja, na Eucaristia, na minha reverência ao altar do Senhor, na minha frequência aos cultos, no meu trabalho aos ministérios. Integridade significa que você é inteiro em todos os lugares. Não apenas na minha casa, mas também na minha igreja, na sociedade e no mundo. É muito interessante essa exortação de Jesus. Jesus diz ainda, ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e nas saudações na praça. As sinagogas tinham umas cadeiras em forma de U e eles brigavam para chegar na parte principal. Eles faziam de tudo para serem promovidos para ir para a parte principal da cadeira. Numa saudação da praça, Marisa, a saudação começava se dirigindo àquelas pessoas mais importantes. Não é? Da mesma forma, hoje acontece, quando você está num local,
num encontro civil, ou numa escola, ou numa colação de grau, você começa a destacar, né, as pessoas mais importantes que estão ali. A ser a saudação nas praças. Eles gostavam muito disso. Eu estou aqui, eu quero saudar aqui a Marisa, a mais importante aqui de Nova Friburgo. Então as pessoas brigavam por isso, não é? Brigavam pela aparência, né? Brigavam pelas saudações nas praças, brigavam pelos primeiros lugares, apenas como aparência, não é? E na sua vida secreta, e no seu secreto com Deus. Eu lembro uma observação muito legal que o Pedro Magalhães, meu amigo pastor Pedro, disse uma vez. Nunca tinha observado isso. Olha aí, quando Josué e o povo hebreu passa pelo Rio Jordão, o Rio Jordão, a água é presa lá em cima, né? Ele se abre porque a água é presa, e eles passam pelo meio do Rio Jordão com a arca do Senhor. Eles fazem dentro do rio um altar com 12 pedras. E eles fazem do lado de fora do rio um altar também ao Senhor. Ou seja, irmãos e irmãs, quando eles acabam de passar, a água volta e aquele altar fica oculto dentro do rio Jordão. Isso significa, irmãos e irmãs, além da gente levantar um altar a Deus publicamente, nós também devemos levantar um altar a Deus no oculto, não é? De forma secreta, que ninguém saiba, que ninguém conhece. Além de você ter uma espiritualidade, onde as pessoas vão ver essa espiritualidade, não tem como esconder. Você está na igreja tomando a Santa Ceia. Você está trabalhando. A pessoa vai aparecer. Ué, como eu vou trabalhar no altar sem aparecer, miserável? Hein, Marisa? Como é que eu vou cantar na igreja sem aparecer? Eu vi uma igreja que essa igreja foi fantástica, ela inovou. Eu vi uma igreja no Rio de Janeiro, em Niterói, que o altar dela é um buraco. Então só aparece o pastor, o ministério da música fica dentro do buraco, mãe. Imagina botar o Albert lá do louvor, a Paulinha, Patrick, Lídia, quem mais? O Estevão, tudo dentro do buraco lá do altar para ninguém ver. Aí esse pastor falou, não, isso aqui é porque eles vão louvar o Senhor para ninguém ver. Então vamos fazer um buraco, então todo mundo vai enterrar a cabeça no buraco. Ora, se eu trabalho na igreja, lógico que as pessoas vão me ver trabalhando. A irmã Claudinha trabalha fazendo comida na igreja, permitiam para aparecer. Ué, como ela vai fazer comida invisível? Só se ela inventar uma roupa invisível. Esse é o miserável do fofoqueiro que fala assim. Então, você tem que trabalhar sim, levantar um altar sim, e todos vão ver. Mas você também tem que ter o altar secreto. Um ritual secreto. Estava até lendo Anselmo Green, 50 rituais, né? Onde você vive o teu ritual secreto. Ele falava sobre os monges da Alemanha, que apesar de eles terem toda uma regra, fazer tudo junto, cada um tinha o seu ritual secreto. E você precisa ter o seu altar secreto. Não é a sua vida secreta. Então Jesus está dizendo, esses aqui brigam por posições na cadeira e pelas saudações na praça. Mas na vida secreta não tem vida de oração. Na vida secreta vive uma vida de pecado, uma vida de miséria. Eu tive um professor na faculdade que ele falou que ele foi fazer uma pós-graduação no exterior. E ele disse que chegou no hotel e no hotel tinha muitas cervejas e muito vinho, não é? E que aquelas pessoas que foram fazer a pós-graduação com ele, eram pastores também, caíram na bebida alcoólica. E ele ficou olhando e falou, por que vocês fazem isso? Ele falou, não,
a gente não pode beber na frente dos membros, porque senão eles podem beber e se embriagar. Nós que temos sabedoria, nós podemos beber um pouquinho, com moderação. Ou seja, eu ensino uma coisa e vivo outra. É isso que Jesus está criticando. Esses fariseus não eram íntegros. Tudo que eles faziam era apenas não uma religiosidade, mas uma aparência de religiosidade. Não era uma religião, era uma aparência de religião. Não era um zelo com Deus, era uma aparência, uma performance, uma vitrine. Não é? Igual uma vez eu fui numa loja, a vitrine era bonitinha. Quando eu entrei dentro da loja, eu não consegui nem ver a senhora. Estava perdido no meio de tanta coisa, tanta coisa. Que loucura é essa? Não é? Eu e Marisa fomos numa papelaria, na frente escrito assim, papelaria. Quando entramos na papelaria, tinha até galinha lá dentro solta. Lembra disso? E o pastor Ronaldo lá no meio, trabalhando, tadinho. Não é? Olha que coisa. Aí Jesus diz no 44, ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. É interessante que na tradição do Novo Testamento, judaica, farisaica, não é? As pessoas não podiam, não é, passar em cima de sepulcro. Alguns eram mais radicais. Se você passasse perto de um sepulcro, mãe, e a sua sombra passasse em cima do sepulcro, você estava contaminado, não é? Então só a sombra. Por isso que no Novo Testamento fala de sepulcros caiados. Eles passavam cal ou qualquer coisa parecida com cal para destacar o túmulo, para que as pessoas não passassem ali e não se contaminassem. Então os sepulcros eram tudo pintado de branco para a pessoa ir se desviando, mãe, e não se contaminar ritualisticamente. Por isso os túmulos tinham que ser caiados. Até a sombra projetada num túmulo fazia a pessoa ficar impura. E aí Jesus diz o seguinte, olha o que Jesus diz, ai de vocês que são como sepultura invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Ou seja, as pessoas entram em contato com vocês, vocês são sepulturas invisíveis e as pessoas saem contaminadas por uma vida desgraçada que vocês têm. Imagina, mãe, que crítica. Vocês são pessoas como se fossem sepulcros invisíveis, onde as pessoas se contaminam sem perceber. Porque como há toda uma aparência de religião, sem ter religião, mas há uma aparência de religião, então as pessoas entram em contato com vocês, caminham com vocês, ouvem vocês e saem contaminados, porque vocês são como sepulturas invisíveis, que contaminam as pessoas sem as pessoas perceberem. Imagina, querido, que palavra dura. Aí eu olho para a minha vida e digo assim, Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Eu não quero ser sepultura invisível, não é? Eu não quero ser crente pela metade, eu quero a integridade, ser um cristão inteiro. Olha que palavra, querido. Olha que palavra. Aí, amados irmãos e irmãs, diz assim no 45, então tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse, mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Esse intérprete da lei era também um fariseu, Marisa. Lucas mostra a diferença, mas era também um fariseu. Então existia o fariseu e alguns fariseus eram intérpretes da lei. Então aqui nessa casa é uma casa de fariseus e ali tem fariseus intérpretes da lei, mestre da lei. E quando ele ouve Jesus falar assim, na hora da refeição, de uma forma muito dura, ele se sente ofendido e diz assim,
Olha o que ele diz, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus, mestre, ele é muito educado, né? Mestre, Rabi, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Essa palavra ofendendo no grego é insultar, maltratar, tratar vergonhosamente. Olha que coisa, gente. Jesus demonstra o que os fariseus eram, o intérprete da lei fica muito incomodado e se sente ofendido. Eu estava orando ao Senhor, e vou preparar uma mensagem sobre isso para pregar na igreja, sobre discipulado e sobre um coração ensinável. Por exemplo, até quando o seu pastor, ele é um pastor, entre aspas, bom para você? Quando ele te confronta, quando ele destaca uma coisa que não te agrada em você, ele continua sendo bom? Ou ele só é bom quando ele te elogia ou quando ele fala boa coisa sobre você? Teu discipulador, ele é bom apenas quando fala boas coisas? Bom entre aspas, tá, irmãos? Ele te agrada apenas quando fala boa coisa e quando ele tem que apertar o parafuso? Quando ele tem que te chamar em particular e realmente te dar uma exortação? Amados, eu estou pastoreando há 27 anos. E eu perdi muita gente depois que, com carinho, eu levei no gabinete e falei alguma coisa com a pessoa. Enquanto você me agrada, você é bom. Você é meu discipulador. Estou falando de pastor, não. Discipulador pastor, discipulador leigo, discipulador evangelista, discipulador diaconisa, diácono. Enquanto você me agrada, você é bom. Agora, quando você começa a falar coisas que me desagradam, mesmo que sejam coisas bíblicas, corretas, verdadeiras, então você não é bom. Aquele intérprete da lei, as pessoas chamavam rabinos para suas casas, para refeição e para discussões teológicas. Tudo bem, Jesus cura, liberta, repreende demônios, multiplica pães e peixes, tudo ok. Mas quando Jesus começa a apertar o parafuso, ele diz assim, o Senhor está nos ofendendo. Você tem que orar mais, você está me ofendendo. Você tem que entregar o seu dízimo, você está me ofendendo. Cheguei perto de uma pessoa líder da igreja e falei, olha, poxa, você tem 1 ano que não entrega o dízimo, por quê? Ele saiu da igreja e começou a procurar outra igreja para ir. E era líder. Tá vendo? Eu lembro até hoje que eu aconselhei um músico, olha, que era líder de ministério, olha, pede aquela pessoa para nesse dia não ficar exortando. É louvor de adoração, é louvor de coisa, não é para ficar lá no altar exortando. Aí ele falou com carinho, olha, você, esse dia não é para exortar, é indo assim, assim. A pessoa falou assim, então sai do ministério. Não é? Como é a sua perseverança ministerial quando você é confrontado? O salmista diz, fira-me o justo, isso será para mim uma alegria. Não é? Quantas vezes a pessoa ficou com raiva da mãe, do pai, porque um dia foi corrigido e exortado. Aí quando cresce, fala assim, muito obrigado pelo meu pai e minha mãe ter me corrigido.
Mas o próprio Hebreus diz, né? Na época da correção, ninguém vê isso com carinho. Esse homem escuta essa palavra forte de Jesus e diz: o Senhor está nos ofendendo. Aí o normal, humanamente falando, era Jesus falar assim: me desculpe, não é? Mas olha o que o Senhor Jesus fala, mãe. Ai de vocês também, intérpretes da lei. Quem mandou falar, né? Foi falar, se deu mal. Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarrega os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Que coisa, queridos irmãos e irmãs, não é? É interessante como Lucas, ele é médico, é o evangelho que mais usam termos da medicina no grego. Essa palavra tocar é um termo médico, significa tocar suavemente, como se um médico toca num paciente com suavidade para ver onde está doendo. Tá vendo? Olha, vocês colocam um fardo pesado nas costas dos outros, mas nem com o dedo suavemente tocam nesses fardos. Jesus está dizendo para ele: é muito fácil vocês falarem o que os outros têm que fazer, mas vocês mesmos não fazem nada. Jesus está dizendo sobre integridade. Exorte, mas viva aquilo que você exorta. Aconselhe, mas viva aquilo que vocês aconselham. Não é? Faça com que tudo ande certo, mas você também ande certo. Faça um altar público, mas tenha também um altar secreto. Seja íntegro no culto, na adoração, na Eucaristia, no comportamento dentro da igreja, mas seja íntegro dentro da sua casa, no contato com os vizinhos, com as pessoas que te cercam. Seja íntegro. Diante dessa palavra, nós oramos assim: Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra tão forte que fala aos nossos corações. Queremos viver, Deus, essa integridade em todas as áreas da nossa vida. Senhor, tenha piedade de nós. Nos ajude, ó Deus, a sermos luz em todos os momentos, na frente das pessoas, sozinhos, quando martelamos o dedo, quando alguém nos ofende. Nos ajude, Pai, a ser luz. Tende piedade de nós, Senhor. Que possamos crescer um pouquinho, só um pouquinho hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido, meu irmão, minha irmã, Edson Sardinha. Esse é meu sósia. Deus te abençoe. Claudinha, amada irmã Suzy, Fausto. Que coisa boa. Louvado seja o nome de Jesus, Dina Helena. Querida Lu, Patrícia Sá. Vai salvar na playlist, hein? Eu pego esse vídeo, tiro o áudio, edito ele e coloco lá no Spotify. Baixe o Spotify e se inscreva lá no meu canal. Liturgia e Espiritualidade. Spotify, entra lá e clica na pesquisa. Liturgia e Espiritualidade. Escute esse evangelho muitas e muitas vezes. Amém? Ana Maria Matos, querida Jane, irmãos e irmãs, Tereza Pereira, glória a Deus. Marisa com a gente? Marisa aqui na minha frente. Marisa e o Johnson aqui na minha frente. Johnson é o meu gato. Fiz coisas, passa aqui por cima, né?
Muito bom, queridos, vamos então orar, né? Orar pelas nossas crianças. Eu lembro, Patrícia, na igreja metodista, uns anos atrás, tinha um lema assim: todas as crianças são nossas crianças. Nossas crianças não são só as crianças que estão na igreja, são as crianças que são sequestradas, são as crianças que passam fome, são as crianças que estão em guerra. Todas as crianças são nossas crianças, não é? Olha aí, Silvia, sem a madrinha não dá, tá vendo, madrinha? Sem a madrinha não dá. É a Silvia da Silva. Silvia da Silva foi considerada uma das maiores cantoras aqui de Nova Friburgo, pela Priscila. Eni, Gisele Silva. A Gisele Silva aí com a gente. Tive ontem lá na Gisele tomando um café, né, Gisele? Muito bom. Vamos então agradecer a Deus, orando pelas pessoas que precisam. Agora esse nosso chat se transformou num caderno de oração, hein? Coloca aí o nome das pessoas, dos enfermos, da Lila Sardinha, Ana Maria Matos, olha aí, ó. Tô lendo tudo, hein? Ana Maria Matos, Jane. Jane, o Gabriel tá bonito, hein, Jane? Tá muito bonito. Parabéns pelo neto, uma beleza, né, mãe? Era pequenininho, tá mais alto que a gente. Uma criança grande, não é? Coloque então sua saúde, né, Patrícia? Em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos, ó Pai, a vida do meu irmão e da minha irmã. Estamos agora colocando a família, as pessoas enfermas, os doentes nas tuas mãos. Pai, colocamos todos esses nomes aqui, Pai. Pai, eu também coloco agora no chat o nome da Madalena, ali no Rio de Janeiro. Pai, o nome do Davi, da minha irmã Moisete Ivete Luzia, da Neuza, do Seusmar. Pai, o nome da Marina, da Maria, do Giovanni. O nome, Pai, de pessoas que sofrem. Pai, obrigado porque melhorei bastante na crise da sinusite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo conosco. Obrigado pela Tua graça que nos fortalece. Senhor, nós colocamos as crianças do mundo, Pai. Todas as crianças são nossas crianças. Pai, crianças que sofrem, crianças no hospital do câncer, crianças, Senhor, passando por fome, por necessidades, crianças trabalhando em trabalho escravo, crianças, Senhor amado, sendo sequestradas para tráfico de órgãos, crianças sofrendo em rituais de magia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoe nossas crianças também na igreja, aumente o número de crianças na igreja. Que bom, Pai, que bom ter as nossas crianças, Senhor. Ó Deus, agora, Pai, abençoa nossa família. Abençoa, Senhor, a vista da Lídia, da minha irmã Carmen, da Eni. Deus abençoa, Senhor amado, cada vida preciosa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos pela tua santa e poderosa presença, Deus. Continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Nos visite com cura e com libertação, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Querido, descansem, descanse no Senhor. Patrícia está trabalhando, Patrícia, mas trabalha descansando também no Senhor. Tchau, pessoal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal. Um beijo.